sejam todos bem-vindos ao portal Furacão de Notícias, sempre no olho do acontecimento. Hoje nós temos uma entrevista ao vivo, já convido você a participar conosco, com o deputado estadual Péricles, que já está aqui com a gente para dividir essa entrevista conosco, um cara que dispensa apresentação, Dudu Monteiro de Paula. Bem-vindo, Dudu. Tamo junto, garoto. Bom, o nosso convidado, ele é filiado ao PL, o Partido Liberal, é amazonense mesmo. Ele tem 48 anos de idade, mas com um rostinho de 18, 19, por aí. Já é pai de 2 filhos, é casado. É um cara que teve um problema em 2017, vocês devem lembrar, sobre uma operação policial, delegado que ele é, mas não é daquele delegado que fica lá na delegacia, não. Ele sempre foi um delegado que ia para ação, para briga mesmo lá. E num desses problemas acabou levando um tiro, ficou uma situação muito delicada na vida dele lá. Foi lá, quando ele precisou usar a rede pública de saúde, que ele percebeu o que era a rede pública de saúde, que você, que está acompanhando agora, já deve ter passado alguns perrengues também. Então, a partir dali, o Péricles, ele decidiu colocar o nome dele para se candidatar. Ele nem pensava nisso e decidiu se candidatar a deputado. Conseguiu se eleger. Essa situação que eu falei de tiro ocorreu em 2017, Parque São Pedro. Parque São Pedro, foi lá. Mudou completamente a vida dele. Bom, e agora ele é parlamentar e já está trabalhando há muito tempo nisso. Repito que não é daquele cara, Dudu, que fica lá em gabinete, não. Ele realmente vai para a rua. E a Furacão de Notícias tem uma alegria de poder estar com você hoje, dividindo essa entrevista aqui conosco, junto com o Dudu, no Furacão Entrevista. Seja bem-vindo, deputado Péricles. Obrigado, Patrick. Bom dia a todos. Quero dizer que é uma honra para mim estar com vocês dois, Dudu e Patrick, aqui nessa entrevista. Profissionais de excelência que realmente são referências, né, para outro jornalista. Já acompanho vocês há muitos anos, então para mim realmente é uma grande satisfação estar aqui e me colocar à disposição para prestar conta à sociedade sobre todo o meu mandato, sobre o segundo mandato, sobre o trabalho que eu faço, especialmente na área da saúde, pelo que você falou, tudo que eu passei, e entendo que eu entrei na política com um propósito de vida para ajudar as pessoas na saúde, para minimizar os problemas que existem no sistema de saúde, que eu senti na pele. Então, tenho trabalho no interior, aqui em Manaus, voltados a isso, ajudar as pessoas. Tenho um trabalho também na área da segurança pública, no setor primário, e muito trabalho que eu tenho feito com muita seriedade, muito comprometimento com a sociedade amazonense. Então, me coloco à disposição de vocês. Não é por acaso que você chegou onde chegou, mas pensava em ser delegado? Delegado, tinha um sonho de ser delegado. Você se alimentava a esperança de ser policial desde pequeno? Essa que é a pergunta. Isso, o que acontece? Quando eu tenho um irmão que é policial militar, 4 anos mais velho, que hoje é vereador aqui de Manaus, é o Coronel Rosses. Isso. E ele é mais velho, ele iniciou. Então, hoje ele é coronel da Polícia Militar. E aí, na época, quando eu era adolescente, ele foi para a Academia de Polícia Militar em Minas Gerais, já foi estudar. E aí, vendo o Rosses, à época, né, eu tinha em mente, eu vou seguir o mesmo passo. Só que aí, em vez de ir para a polícia, eu fui para o Exército. Perfeito. Eu fiz NPOR à época, fiquei 8 anos no Exército, de 97 a 2005. Então, minha primeira profissão foi militar do Exército. Servi em várias unidades, inclusive em Boa Vista e em Manaus também. Isso te ajuda na investigação dos problemas sociais? Não só nos problemas sociais. Eu digo que foi um divisor de águas para mim, o Exército. Né? A questão da disciplina, do comprometimento com as coisas, o respeito ao próximo, tudo isso o Exército realmente me lapidou para que eu pudesse hoje desenvolver um trabalho com muito mais equilíbrio, muito mais preparo. Então, o meu primeiro passo realmente surgiu ali do trabalho que eu fiz no Exército, né, com a experiência que eu adquiri. Depois disso, já formado em Direito aqui para a Universidade Federal do Amazonas, eu passei no concurso do Tribunal de Justiça, fui servidor por 6 anos e meio, e aí tive a oportunidade de estudar para outros concursos, passei em concurso para oficial da Polícia Militar, inclusive de Rondônia, mas não assumi porque eu já estava no Tribunal de Justiça. Passei na Justiça Federal também, mas também não assumi porque eu já estava sendo assessor de juiz no Tribunal de Justiça. E aí fiz um concurso para delegado de polícia, algo que realmente eu almejava. Fui chamado na segunda turma e assim assumi.
E a minha primeira lotação foi em Altazes, trabalhei no interior, vi as dificuldades que as pessoas enfrentam no interior do estado do Amazonas, né, a carência que depois vim para Manaus, trabalhei em várias especializadas e realmente busquei ter uma experiência especializada, fazendo operações não só em Manaus, mas no interior e em outros estados. A minha última unidade foi a delegacia de roubo de furto de veículos, que eu vou já falar. Essa história, Foi Patrick, nessa delegacia aí que teve essa operação, Isso. lamentavelmente, onde ele foi atingido. Por que eu passo essa pergunta? É que o fruto você conhece pela raiz. Então, ele tem um resultado de uma experiência anterior para chegar onde ele está. Exatamente. Ele falou há pouco sobre o NPOR que ele fez, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Exatamente, E perfeito. te ajudou muito nisso, ao Muito. que eu posso entender, não é? Muito, como eu falei, é um divisor de água realmente na minha divisor de vida, águas. por todo o preparo que me deu. Agora, o deputado Péricles, eu noto que você tem uma preocupação muito grande quando se trata de saúde. É claro que tu és um homem da segurança, mas você se preocupa muito com a saúde, pode ter sido depois do que aconteceu com você ou não. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, o que agora, como deputado, você já fez em termos de saúde? Não é só discurso, não. É de prática que esteja hoje acontecendo, ou em Manaus ou no interior. Eu encaro como um propósito de vida trabalhar pela saúde do estado do Amazonas. Por tudo que eu passei, como eu disse, fui baleado numa operação, numa delegacia especializada que eu era titular, só sobrevivi por um milagre. Nunca me imaginei entrar na política, não tinha sonho de ser político, não almejava ser político, mas houve uma repercussão muito grande aqui em Manaus, uma comoção. Não é normal um delegado pegar um tiro no rosto. E depois de vários meses me tratando, e passei por muita dificuldade, viu, Patrick e Dudu? Usei traqueostomia, sonda, fiquei meses sem falar, teve toda uma recuperação demorada que eu passei, já passei por 4 cirurgias e fui transferido de uma UTI aérea para São Paulo, por uma UTI aérea. Lá passei alguns meses e quando eu voltei, começou a aparecer esses convites, né, para eu ser candidato. Foi aquele momento que havia aquela onda do Bolsonaro, né, surgindo ali em 2018. O meu irmão foi o grande incentivador para que eu entrasse na política. E as pessoas, os amigos, todo mundo falaram, não, pô, você deve entrar na política. E eu até resisti, falei, não quero isso, quero só me recuperar e voltar para a delegacia, que é o que eu gosto de fazer. Mas depois de entender que eu poderia fazer um trabalho muito mais abrangente e voltado para as pessoas que sofrem como eu sofri, para que vocês tenham uma ideia, quando me levaram para o hospital Delfina, logo após ser baleado, eu fiquei sentado numa maca, porque no Delfina, naquela época, 2017, não tinha nenhum equipamento, não tinha instrumentos, os médicos ficavam só me olhando sem saber o que fazer, porque não tinha o que fazer comigo. Porque eles não tinham estrutura necessária para me atender. Aí, graças a Deus, apareceu uma ambulância e eu perdia muito sangue, que me conduziu para o João Lúcio, onde fizeram os exames, fizeram a cirurgia para conter o sangue, a cirurgia de hemostasia. E após isso, olha só, não havia leito na UTI para eu ficar após a cirurgia. E eu fiquei no corredor. Então, o delegado de polícia, baleado em serviço, por toda aquela questão ali, né, de defender a sociedade, eu não tinha leito na UTI para eu ficar. E não adianta você falar, não tem leito, resolve porque ele é delegado. Não, se tirasse um que estava precisando, essa pessoa ia morrer, né, então não era o caso. Compreendo. Então, são situações bem complexas que eu passei, que eu pude compreender e trabalhar isso, entendendo que é um propósito de vida que eu tenho, ajudar as pessoas na saúde por tudo que eu passei. Então, desde o primeiro dia do meu mandato, que iniciou em 2019, eu busco ajudar as pessoas na saúde. Já destinei emendas para praticamente todas as unidades de saúde aqui de Manaus. Faço projetos na área da saúde no interior, até quero, se puder falar mais sobre eles, que é o projeto Novo Olhar, que leva a cirurgia de catarata e pterígio para as pessoas do interior. Como é que está esse projeto? Se a gente pode já falar sobre ele agora. Inclusive hoje, Patrick, nós estamos, a minha equipe está acompanhando a emenda, porque eu destino a emenda e acompanho do início ao fim. E qual o valor da emenda? Dependendo do município, dependendo da quantidade de cirurgia que nós vamos fazer, entre 300 e 500 mil para os municípios, para que a gente possa atender o maior número possível de pessoas, de pacientes. Esse é um problema muito sério, a catarata, como a gente fala popularmente, tem também, além da catarata,
aquela Projeto Novo Olhar. outra situação chamada carne crescida. Carne crescida. É o Olha, piterígio. o que tem de idoso, idoso e idosa. E não é só idoso e idosa, não, mas o que tem de gente que está angustiada nisso Isso é daí, verdade. preocupada com isso. Olha essas imagens que a gente está vendo agora aí, ó. Nessas imagens que você, nosso seguidor, está acompanhando. Isso daqui são alguns dos trabalhos que o deputado Péricles vem fazendo ao longo da carreira dele, ó. Ele ali trabalhando, reunindo com pessoas, falando com pessoas. E aí entra nessa questão da cirurgia, da preocupação que o senhor falou ainda há pouco, que é esse projeto de cuidados itinerantes, né, o deputado? Importante isso. E isso é bem gratificante, viu? Me dá uma satisfação muito grande, fico feliz, porque se vocês observarem em alguns relatos aqui, pessoas no interior e aqui em Manaus também, que já estão praticamente cegas, algumas cegas já, por falta de cirurgia de catarata e muitas vezes de pterígio de carne crescida também, que atinge no interior até jovens, talvez pelo sol, pela poeira, né? Então os jovens também têm problema de carne crescida no interior. Então a gente levar isso para aquelas pessoas do interior que não teriam oportunidade de ter uma cirurgia como essa, porque é uma cirurgia cara, que só se faz em Manaus. Agora imagina, uma pessoa que está em Itamaraty, né, com um idoso precisando de uma cirurgia de catarata, em tese não teria essa oportunidade, porque não tem, é muito longe para vir a Manaus, não tem condições financeiras, não tem onde ficar. Isso. E pagar um custo de uma cirurgia dessa de 5 a 10 mil reais, ela não tem condições, e a gente poder levar praticamente na casa dela essa cirurgia. Então é gratificante ver o resultado disso que nós fazemos. Eu também tenho um outro projeto que eu levo para o interior, que ele é chamado Cuidado da Mulher. E por que eu criei esse projeto? Porque há 4 anos eu conheci uma mulher guerreira, ela é, digamos, abnegada, a pessoa que se dedica e se doa pelas pessoas, que é a doutora Mônica Bandeira de Melo, e ela me relatou que o maior problema do Estado para as mulheres é o câncer do colo do útero. É o câncer que mais mata no Amazonas. Cerca de 23 mulheres por mês morrem de câncer do colo do útero. E um câncer que é 100% evitável. Já inicia com aquela criança de 9 a 14 anos que tem que tomar vacina contra o HPV, as mulheres que têm que fazer os exames ginecológicos para se prevenir, as mulheres que têm que ter o cuidado necessário para evitar isso. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que é difícil, especialmente no interior. Como é que funciona esse projeto? Cuidado com a mulher. Isso. Cuidado da mulher. Cuidado da mulher. A gente leva médicos ginecologistas para vários municípios para atender as mulheres. E aí não é só o ginecológico, a gente leva também para fazer ultrassom da tireoide, da mama, até colposcopia, que é um exame mais profundo em relação à questão ginecológica, e até mesmo biópsia. Se o médico que está lá, que é especialista, entender que é necessário, ele já faz a biópsia ali mesmo. Tem algo que não se tem no interior. E a gente poder levar isso dentro de um propósito de vida, de uma missão que eu tenho. Tem uma ideia de quantos municípios já atendeu? Já atendemos 15 municípios no projeto Cuidado da Mulher e 9 no cuidado do projeto Cuidado da Mulher. Não, desculpa. 15 no projeto Novo Olhar e 9 do projeto Cuidado da Mulher. Para que vocês também vejam o número de mulheres atendidas. Agora em Urucará estamos atendendo mais de 1.000 mulheres. Isso aconteceu em Tocantins, isso aconteceu também em Carauari, aconteceu em vários outros municípios. Mais de 1.000 mulheres atendidas. Então, realmente é gratificante saber que a gente está ajudando a minimizar os problemas causados por esse mal que é o câncer do colo do útero. O Patrick Pérez é uma coisa muito interessante, um depoimento pessoal, né? Por exemplo, a Mônica, a doutora Mônica, né? Foi uma das maiores atletas de handebol que teve nessa história. Olha. E o seu irmão foi um dos grandes atletas de handebol. Jogou também. E foi uma das coisas que eu com minha família trouxe para o Amazonas e tivemos... Essa amizade acaba sendo através do esporte. Patrick, vale a pena visitar essa área, doutora Mônica. É uma coisa... Espero que você vá visitar apenas para visitar, não para levar alguém para se tratar. Mas se tiver que levar, hoje está bem melhor. Né? Então, é primeiro, parabenizá-lo, que foi cumprido a risca, passo a passo. Se teve alguém que ajudou, foi você, não teve mais ninguém. Você foi o único, passo a passo, dentro da formação técnica realizada. É espetacular o lugar. O que o Dudu está comentando é algo que é uma referência hoje no Amazonas. Nesse momento que eu conheci há 4 anos a doutora Mônica, ela me relatou que ela tinha um sonho,
de construir um centro de prevenção à mulher E estamos vendo, no Amazonas. desculpe-me, deputado, nesse momento todos os nossos seguidores estão vendo aí um dos projetos Olha, também. doutora Mônica. Olha aí, essa é a doutora Mônica. É isso mesmo. Que a gente Isso. estava falando aqui, que o Dudu trouxe para a gente a informação nova, exclusiva, que eu não sabia também, Pernambucana. de que era pernambucana e também do Pernambucana. handebol, né? Olha só, olha como é que essas imagens que Uma pessoa estamos vendo aí. maravilhosa, cara. E entrou emendas do senhor para lá? Isso, Todas. há 4 anos a gente... Não, desculpa, eu preciso fazer isso. Só teve emendas dele. Do deputado Péricles. Ela me dizia que, meu Deus do céu, eu ia lá perturbar ele. Ainda bem que ele tem esse espírito político, esse político, vamos dizer, de saúde. Você compreendeu? Nós temos que agradecer muito, porque ali milhares, não são milhares de famílias são salvas não, em função milhares. disso. Né? E esse sonho, e ela, na época que eu conheci, ela falava que ninguém dava ouvido. É isso esse mesmo. sonho dela, É isso mesmo. de ter esse centro de prevenção ao câncer qual do outro. E aí eu até falei para ela, eu vou lhe ajudar. E ela, daquele jeitão dela, né? Ela me esculhambou, dizia que não acreditava mais em político, que não queria, É todo isso mundo mesmo. mentia para ela e tudo. Falei, vou lhe provar que eu tenho um propósito e vou lhe ajudar. E graças a Deus, há pouco mais de um ano foi construído o Centro de Prevenção ao Câncer Colo do Útero, CEPCOLO, que para que vocês tenham uma ideia do alcance do CEPCOLO, em toda a rede, um ano antes, em 2025, foram atendidas 500 mulheres por conização, que é o procedimento de retirada da lesão no útero da mulher para evitar Isso. o câncer. Só o CEPCOLO, em menos de um ano, já atendeu mais de 1.000 mulheres fazendo essa cirurgia. Só o CEPCOLO, a unidade CEPCOLO, já atendeu mais de 7.000 mulheres nessa unidade. Que aí você percebe a unidade como ela está. A gente pensa que está numa unidade particular, tão bonita. Essa E é ela é verdade. coordenadora do CEPCOLO, todos os equipamentos de primeira, graças a Deus, com emendas que eu destinei para lá. Eu consigo a aquisição de materiais realmente bons para atender da melhor forma possível as mulheres do Amazonas. Eu tenho certeza, Dudu, que hoje, se o deputado visitar a doutora Mônica novamente, não vai ser igual como aquelas primeiras entrevistas. Não, que ela, não. Vocês políticos são todos iguais, ao contrário. Ela é minha amiga. Acho que ela hoje. já estende um tapete vermelho ali, porque esse homem, como você falou, é o único que está olhando para isso. Agora, eu tenho que tocar no outro assunto, deputado Péricles, que tem a ver com a tua área também de formação, polícia, o que aconteceu com o Luciano, naquela ação que resultou, infelizmente, na morte de um investigador jovem da Polícia Civil. Há anos eu não via uma situação como essa aqui na nossa cidade. Eu tenho que te perguntar, você é polícia, poxa, também, hoje deputado, você acha que faltou preparo naquela ação que resultou na morte do policial? Qual é a tua visão sobre o que aconteceu? Primeiro tenho que dizer que o investigador Luciano, é um investigador realmente um profissional de excelência, uma excelente pessoa, um ser humano incrível, que trabalhou inclusive no interior, em Boca do Acre, depois veio para Manaus, está numa especializada que também é referência, que é o DENARC, e as pessoas precisam entender a atividade policial civil, que é uma atividade de investigação, muitas das vezes complexa. Então o DENARC faz uma investigação bem complexa sobre a questão do tráfico de drogas, o combate a entorpecentes, que é essa realmente a atividade exercida pelos aqueles policiais que estão no DENARC. E ali ele estava numa investigação, né, contra traficantes, já bem avançada, naquele momento com um carro descaracterizado, que é normal numa investigação, né, que se use carro descaracterizado. Eu também, no momento que eu fui baleado, e eu estava numa especializada, numa situação complexa também de investigação, eu estava num carro descaracterizado. Mas nós sabemos do risco que é a nossa profissão. Então, lidando também com criminosos de alta periculosidade, traficantes que realmente vão para qualquer coisa, né, estão ali para matar e morrer, e sabendo o que estava fazendo o traficante. E tem outras pessoas envolvidas, e infelizmente tem policiais militares envolvidos. Como em qualquer profissão. Que esse policial militar, na verdade, ele é pior do que eu digo para vocês. Esse que está preso, inclusive, que tem envolvimento na morte do nosso amigo Luciano, ele é pior do que o traficante. Porque é o cara que é coberta, é o cara que realmente está ali envolvido diretamente com o tráfico de drogas. E usa toda a instituição, Polícia Militar, para fazer o que faz.
Então, realmente foi lamentável o que aconteceu. Foi uma comoção muito grande para nós, policiais civis, porque era uma pessoa boa, um excelente profissional que se foi lutando ali pela sociedade para acabar com esse problema grave que nós temos no Amazonas, de essas facções se instalarem aqui no nosso estado, em vários municípios, e a gente com muita dificuldade. E eu sei que as condições de trabalho desses guerreiros, porque eu passei por isso, não são as melhores, mas eles se doam por aquilo que fazem. Então, realmente, todo mundo ficou muito triste com o que aconteceu com o investigador Luciano. Fica aqui o nosso respeito à família, principalmente, né, do que aconteceu. É por isso que a polícia às vezes diz assim, o pessoal acha que é brincadeira. Olha, a gente sai, mas não sabe se volta. São por situações como essa. Mas a pergunta que eu lhe fiz, o delegado, o deputado Péricles, foi: você acha que houve alguma falha naquela ação? Como eu disse, é uma investigação um trabalho de inteligência que muitas das vezes você não está com uma viatura caracterizada para chamar atenção e tudo, somente porque você trabalha com investigação. Então, agora, a qualquer momento, mesmo com investigação, que aí você não pode demonstrar, tipo, você não pode estar uniformizado, muitas das vezes não está com colete porque o teu trabalho é de inteligência, tu está disfarçado. Então, é esse trabalho que se faz. Por isso que eu digo que é bem complexo. E, então, ele estava ali no limite, ali, sabendo do risco, porque era um momento em que se trabalhava com muita investigação no local, infiltrado em determinado ponto. Então, esses aí que a sociedade tem que entender, não é que ele está despreparado, não. Ali a gente age daquela forma mesmo, entendeu? Muitas das vezes a gente está sem colete, porque o momento não proporciona que a gente use colete, porque senão vai chamar a atenção do criminoso, entendeu? Mas é claro, ninguém imaginava que o criminoso, ali estando ele, uma mulher, iria reagir daquela forma, entendeu? E acabar do jeito que foi. Uma coisa é eu agir com o meu coração, outra coisa é agir com a razão. Onde é que está esse questionamento? E aí eu vou chamá-lo de DD, porque é delegado e deputado, né? Gostou do DD? É o DD, deputado e delegado. Né? Achei interessante. Existe no Brasil um movimento muito grande de relações humanas, né? Direitos humanos. Mas os direitos humanos têm sido usados em favor do criminoso. Isso passa por leis. Portanto, não basta só você querer ser deste jeito. Tem que ser do jeito que a lei lhe permite. Certo. Então, você ter essas duas experiências e tal, o quanto é complexo você fazer leis que têm que ser aplicadas, têm que ser usadas, quando você encontra bandidos também. Toda classe tem bandido. Nenhum de nós está isento disso. Jornalista, médico, advogado, juiz, todo mundo está envolvido. O processo é humano. O processo é humano. Então, nós somos cheios de defeito. Como que você pode, com a sua experiência e vivência, criar normas e leis que possam proteger aqueles que se expõem para a nossa proteção, né? Que é o bombeiro, que é o policial, né? Que é o enfermeiro, que é o médico. Quantos são agredidos todos os dias porque tem uma estrutura que não pode atender todo mundo? Então, você acaba... Como que essas leis são feitas? E a gente encontra junto alguns deputados, genericamente falando, que são a favor do crime organizado, das apostas ilegais e tal. Essa é uma coisa muito complicada de fazer. Sem dúvida. A gente percebe que muitas das vezes a gente precisa de leis mais rígidas para colocar aquele criminoso que comete uma violência, um crime hediondo, para que ele fique 30 anos de cadeia, ele tem que cumprir 30 anos. 30 anos. Mas esse camarada com 5 anos já está semi-aberto, daqui a pouco vai a saidinha do fim de ano. Então isso aí que tem que acabar. O problema maior em relação ao que nós passamos no Brasil é o sentimento de impunidade desses criminosos. Eles sabem que eles vão cometer um crime e logo depois vão passar uma temporada, como eles chamam, na cadeia e depois saem. A gente tem que mostrar para eles que não, que esses camaradas vão cometer um crime sabendo que vão ser punidos. Mas vão pegar 30 anos, são 30 anos que eles têm que ficar Essa no presídio. foto que você está vendo aí é do policial Luciano. Sim. Jovem policial, muito trabalhador, bom, amigo. Realmente é lamentável o que aconteceu com ele. e que perdeu a vida nessas condições. O Dudu falou sobre essa questão do judiciário e eu emendo uma pergunta também em relação a isso.
Ô, deputado, o senhor entende que o Poder Judiciário, e veja bem, ele não faz leis, né? O Poder Judiciário não faz leis. Quem faz leis são os Ou parlamentares. não deveria fazer. Hoje em dia a gente vê uma situação muito delicada do Poder Judiciário, lá de cima até aqui especialmente na embaixo. Suprema Corte. Perfeitamente. Mas o Poder Judiciário local, aqui, do estado do Amazonas, ele está a favor da polícia? Eu soube que ele, nesse caso do policial que faleceu, manteve lá os presos. Porque a gente vê a audiência de custódia que o povo se habituou a colocar a audiência de soltódia, porque soltam mais do que mantém preso ali. Era o que o senhor ainda há pouco estava falando. Como é que o senhor vê o Poder Judiciário em relação aos policiais? O que eu posso te dizer, Patrick, a você também, Dudu, é que o Poder Judiciário, na sua maioria, eles estão sendo do lado do policial, eles entendem, e eu conheço alguns juízes, são meus amigos, que já foram delegados de polícia, foram escrivães de polícia, e sabe do nosso trabalho, de quem está lá na ponta, defendendo a sociedade. Então, não temos problema. Agora, em relação à aplicação da lei, aí que a gente pensa realmente na questão da lei, que ela precisa ser mais rígida para quem comete crime, especialmente crimes violentos. Não se pode imaginar que um camarada preso com toneladas de drogas saia na audiência de custódia. Não se pode imaginar que uma pessoa que comete um crime violento de homicídio saia 1 ano, 2 anos depois do crime. Então, isso aí que a gente não tem que mudar. Tendo todas as provas ali, né? Muitas das vezes, tendo provas, tendo tudo. A gente viu, infelizmente, do que aconteceu na Suprema Corte, realmente, em questão de alguns casos também, se tem prisão de traficantes com toneladas, também é solto. Então, isso aí tem que acabar. E a gente precisa ser mais rigoroso com as nossas leis. O criminoso, ele tem que saber que se ele cometer aquele crime, ele vai ter que cumprir a pena na sua integralidade. Isso que é importante que a gente mude no país. Sabe o que eu acho? Desculpa, é uma opinião pessoal, né? E tudo que eu faço na minha vida eu levo para o esporte, porque é onde foi a minha formação. Então, vamos falar do VAR. O VAR no último jogo marcou um impedimento porque 2 centímetros da chuteira do cara estava na linha eletrônica. Mas o VAR é uma máquina. Ela não pensa, ela não tem emoção. Se a lei não tivesse emoção, talvez estivesse todo mundo preso. O problema é que existe a interpretação da lei. E aí vai da experiência, da vivência, da emoção que o juiz ou o delegado se impõe. Né? Você vê, com certeza, a gente chega num pronto-socorro, tem 200 pessoas para ser atendido, todo mundo desesperado, e o atendente calmamente falando com cada um. Ele vê isso todo dia, ele vê isso toda hora. O sentimento dele quanto à minha doença é diferente daquele que tem em casa. A mesma coisa com o delegado, pô. Né? Ele vê tanta enrolação, tanta vez que ele já está vacinado e às vezes comete erro normal, pô. Nós somos seres humanos. Verdade. Essa colocação significa, há muito tempo atrás, é uma colocação para a sua interpretação, há muito tempo atrás, quando um assunto acontecia que você não tinha referência, você ia no STF. A decisão tomada é essa, então vamos tomar essa. Hoje não tem mais. Não tem uma referência, não tem mais referência. Até porque a Suprema Corte, todo dia ela muda. Tem um entendimento diferente. Aí deixa todo mundo confuso, então, que está embaixo. Como você criar uma norma, uma lei num país em que alguém interpreta do jeito diferente e acabou, ninguém pode fazer mais nada. É isso mesmo. Segundo o Rui Barbosa, né, eu vou recorrer a quem quando o STF decide por conta própria? Né? Parece que não, mas isso aí. A escalada da vida é vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e etc. e tal. É possível fazer alguma coisa? Temos que fazer. Ninguém aguenta mais. A população e a gente que está na rua percebe isso. Estamos todos nós indignados. A gente precisa melhorar o Brasil, precisa mudar o rumo que nós estamos tomando. Não só na questão da criminalidade, da segurança pública, que talvez é um dos maiores problemas, mas também na saúde, na educação. A gente precisa mudar o direcionamento do nosso país. Olha, a gente já está chegando fez? quase... Mas é só para completar o raciocínio. Vontade, Dudu. O que ele está fazendo aqui? É o seguinte, já que o Estado não faz pela saúde, ele vai fazer.
É isso que ele está dizendo. Em tese, Dudu, não seria obrigação minha fazer, mas eu, como parlamentar, entendendo que eu tenho um propósito de vida, eu faço por ter emendas parlamentares que eu destino quase em sua totalidade para a saúde dentro de uma missão de vida que eu tenho. Olha, doutora Mônica, a senhora já está convidada a visitar a Furacão Entrevistas aqui e falar de tudo isso, as experiências todas. Faltam menos de 3 minutos, tá, pessoal, para a gente encerrar a nossa participação, mas eu quero te perguntar algo, deputado Péricles. O ex-governador de Minas Gerais, que é o Romeu Zema, atual candidato à presidência, já pode dizer porque ele já fez a convenção Sim. dele. Ele disse que para acabar com os criminosos, essas coisas todas aí, ele quer fazer um presídio aqui na Amazônia. Olha, a galera toda que eu conheço, o que você achou disso aí, Patrick? Por que não faz lá no estado dele? Eu te pergunto, você é favorável a essa ideia do Zema? É absurdo, né? É sem entender a nossa realidade, sem entender o sistema de penitenciário, como é que ele deve evoluir e melhorar, né? As leis, como acabamos de falar, precisando ser mais rígidas em relação à prática do crime, são pontos que a gente tem que antecipar antes de falar uma besteira dessa, de construir um presídio gigante na Amazônia. Então, tem muita coisa bem antes disso para se preocupar, em vez de ficar falando besteira como essa de construção de presídio na Amazônia. Patrick. Talvez ele nunca tenha vindo aqui na Amazônia. Patrick, se a 319 não consegue ser concluída, vai construir? Nós estamos num país que não conhece o seu país. Esse é o grande problema. E os nossos que vão para lá, de alguma forma, acabam não tendo a oportunidade de dizer o que é que nós somos. O mundo inteiro está de olho na Amazônia, não tenha dúvida disso. Aliás, nós já estamos divididos, né? Eu tenho 1 milhão de histórias para contar sobre isso, e o que eu vejo é que cada vez que a gente coloca alguém lá para pensar como nós, a pessoa acaba se pensando como está lá. Então, essa oportunidade de eleição, se for honesta, e aí a partícula passou de um interesse pessoal, não é o Furacão, é o Dudu que está falando. Se houver a honestidade de você eleger seus mandatários de forma democraticamente, certo, eu acho que a gente pode ter uma mudança no Brasil. Caso contrário, tem que fazer a doidura que aquele Trump faz, né? Vai lá, desembarca, tá nem aí para esse país, vai lá, pega, tira o cara. Qual é o efeito disso? Eu não sei, mas é preciso fazer alguma coisa. Nós não temos mais alunos que pensam, são movidos à ideologia. Nós temos médicos que tentam, vai esquecer que eu dizer, e quem vai me operar é a máquina, embora seja eficiente. Nós estamos deixando de pensar. Então, parabéns. Precisamos de uma mudança no Brasil urgente, viu, Dudu? Bom, eu quero agradecer muito a você, Dudu, meu caro amigo. Muito obrigado por tua presença aqui, dividindo comigo essa entrevista tão importante com o deputado Péricles. Lembrando a você que continue na Furacão de Notícias, verifique as nossas entrevistas que tem, os programas que tem também. É no olho do acontecimento sempre. E obrigado, deputado Péricles, por sua presença aqui com a gente. Vá se acostumando que qualquer dia a gente vai estar lá na Assembleia ao vivo com a nossa equipe também da Furacão de Notícias. Aqui hoje foi o Furacão Entrevista. Obrigado, Patrick. Para mim, como eu disse no início, é uma honra estar com vocês, Patrick e Dudu, que são uma referência, e tenho admiração pelos dois, pelos profissionais que vocês são, e sempre que possível estarei aqui, basta convidar, e quando estará na Assembleia, quando estiverem na Assembleia, podem me chamar, que eu, é um maior prazer conceder entrevista para vocês, falar um pouco do nosso trabalho. Agora, Dudu, preciso mandar um abraço para um cara que revi hoje, chamado Lupécio Ramos. Olha, nosso amigo. Olha, pense num homem que hoje pude revê-lo depois de longos anos, mas está inteiraço, está com a mente tranquila, conversa boa. Ô, Lupécio Ramos, um abraço para você, meu amigo, um beijo para você, viu? Bom te ver. Obrigado, Dudu. Não esquece. O Lupécio foi nosso colega de trabalho. Sim, eu nosso colega de trabalho, Lupécio. Eu não falo muito isso, que vão pensar que eu já tenho 80. Lupécio, um beijo. Um abraço. Obrigado a você, Lupécio. E ó, você continue conosco na Furacão de Notícias, no olho do acontecimento, e a qualquer momento tem uma nova entrevista aqui no Furacão Entrevista. Valeu, pessoal. Se inscreva no nosso canal, é de graça, e mande para todo mundo também esse convite.